Olá, meu nome é Patrícia Fontanella, sou professora de Direito Civil. Agora, nós vamos começar o Saber Direito Compacto, que é um resumo das 5 aulas exibidas durante a semana. Famílias simultâneas é um tema extremamente polêmico, como eu disse a vocês, e que vem sendo tratado recentemente pelos tribunais em face das demandas que têm chego ao Poder Judiciário. A partir de 88, houve um divisor de águas no direito, ou seja, passamos a ter um Estado democrático de direito, que coloca a pessoa no centro do ordenamento jurídico e que irradiou efeitos para todos os âmbitos do direito. Então, a gente pode falar que o direito de família, após 88, sofreu grandes modificações. Bom, o primeiro princípio constitucional importante que nós precisamos ter em mente é o princípio da dignidade da pessoa humana. Este é um princípio que, na verdade, ele seria fundamento do Estado democrático de direito e todos os demais princípios decorrem da dignidade da pessoa humana, em maior ou menor extensão. A partir dele, então, nós podemos falar ainda a pluralidade de entidades familiares, como um outro princípio constitucional, ou seja, a partir de 88, o artigo 226 da Constituição e seus parágrafos reconheceu outras entidades familiares que não apenas o casamento. O fato é que, após 88, reconheceu a união estável também como entidade familiar. E o termo reconheceu aqui é muito importante porque significa que era uma situação fática, já acontecia no mundo da vida e que o direito apenas reconheceu. Claro que os tribunais tiveram um papel muito importante, porque as demandas foram chegando ao Poder Judiciário e passamos a ter, então, decisões favoráveis à divisão patrimonial dos, então, chamados concubinos, para que nós pudéssemos ter, então, o reconhecimento da união estável. Podemos falar também ainda de outro princípio importante, que também é fundamento do Estado Democrático de Direito, que é a solidariedade social e que, voltado para o direito de família, nós vamos falar da solidariedade familiar. Ou seja, nunca se falou tanto em solidariedade no âmbito do direito, né, numa releitura da fraternidade. Ou seja, lá quando tivemos a Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, né, a solidariedade hoje vem para o âmbito do direito numa releitura atualizada do que se trabalhou como sendo fraternidade. E o âmbito familiar é justamente o ambiente em que nós precisamos sim falar, tratar e o direito agora reconhece a solidariedade social e aí para o direito de família a solidariedade familiar. Quer dizer, hoje a família é reconhecida como o espaço e o ambiente em que as pessoas devem ali exercer a sua personalidade e serem vistas como sujeito de direitos, adultos e crianças, e que possam ali encontrar a sua verdadeira felicidade. Por isso que, dentro da solidariedade social, e já falei da pluralidade de entidades familiares, então a união estável é mais uma possibilidade da forma que cada um de nós pode encontrar para efetivamente constituir a sua família. E temos também, dentro da pluralidade de entidades familiares, a família monoparental. O que é a família monoparental no parágrafo 4º do artigo 226? Nada mais é do que aquela família, enfim, formada por qualquer dos seus pais e seus descendentes. Ou seja, o fato de pessoas que criam sozinhas os seus filhos. Podemos falar de mães solteiras, podemos falar de pessoas que adotam sozinha e que criam os seus filhos. Enfim, essas 3 entidades familiares previstas constitucionalmente e que, na verdade, a grande discussão é se esse rol é taxativo ou se ele é meramente exemplificativo, podendo, né, se falar no reconhecimento de outras formas, outros arranjos familiares, que não apenas esses 3, casamento, união estável e família monoparental. Bom, a partir disso, então, nesse contexto, ainda podemos falar, dentro do direito de família, do princípio do melhor criança, né, e do adolescente. Na verdade, nós vamos falar da doutrina da proteção integral e o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, que, na verdade, ele vem apenas corroborar, dentro dos princípios constitucionais do direito das famílias, né, a importância que o direito hoje dá às crianças e aos adolescentes. Na verdade, a partir de 90, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que substituiu o antigo Código de Menores, que tinha uma outra
né, uma outra ideologia. Na verdade, hoje a criança e o adolescente é visto como sujeito de direitos, né, numa outra ideologia, numa outra leitura, a partir, então, desse Estado democrático de direito iniciado em 88. Bom, ainda podemos falar sobre o princípio da afetividade. Não obstante alguns autores não reconhecerem esse princípio, porque ele não está, para esses autores, expresso na Constituição, nunca se falou tanto em afetividade no âmbito do direito de família. Quer dizer, algo que antes era inimaginável se falar efetivamente em afeto no âmbito familiar, e cada vez mais nós temos, inclusive, lei falando e tratando da afetividade como critério para a resolução de algum conflito, como, por exemplo, no caso de guarda, né? A gente sabe que hoje a guarda preferencialmente deve ser compartilhada, ao lado da guarda unilateral, porém, nós temos ainda um critério, se eventualmente houver alguma dificuldade na fixação dessa guarda, de que o juiz atende-se para também o critério da afetividade daquela criança ou adolescente com quem efetivamente pleiteie essa guarda. Bom, esse princípio da afetividade, para alguns, como não está expresso, ele não seria um princípio, mas há uma grande parte de juristas que vem já trabalhando com esse princípio da afetividade como um princípio implícito. Justamente porque na nossa Constituição existem princípios explícitos e princípios implícitos. E a afetividade vem sendo considerada como princípio implícito ao direito de família ou das famílias, como preferem alguns autores. Bom, dentro dessa principiologia constitucional é que nós precisamos fazer toda a leitura infraconstitucional e ainda mais na área que nós estamos estudando, que é o direito de família. A família constitucionalizada é justamente a família que ela deixa de ser hierarquizada, né? Quer dizer, saímos de um modelo extremamente patriarcal e estamos indo para um outro modelo, em que se procura as pessoas que compõem essa família, elas procuram efetivamente estar adequadas e respeitadas nesse ambiente familiar, de forma que elas possam desenvolver a sua personalidade da melhor maneira possível. É a família na pós-modernidade. Para quem trabalha com esta categoria, direito na pós-modernidade, o que seria? Na verdade, quando se fala de direito na pós-modernidade, nós estamos falando de um momento iniciado a partir do século XXI, em que se rompe certos modelos que até então eram tidos como certos e acabados. Isso significa o quê? Significa que lá na modernidade, iniciada no século XVII, segundo alguns autores, até final, início do século XX e XXI, foi justamente aquele modelo cartesiano, em que se trabalhava com conceitos fechados, de certo e de errado, e que nada além daqueles conceitos ali fechados poderia ser admitido. E essa situação irradiou-se para várias áreas. E no direito não poderia ser diferente, né? O modelo da segurança jurídica, tão trabalhado pelos nossos tribunais e pelo direito como um todo, ele vem sendo relativizado gradativamente quando se fala, por exemplo, em relativização da coisa julgada, né? E não seria diferente também para o direito de família. A família na pós-modernidade é justamente essa família que procura acolher os membros dessa família de forma a respeitar as suas individualidades a partir, então, de toda essa principiologia constitucional. É um momento de ruptura de paradigmas, ruptura de modelos, e nós realmente estamos aí no olho do furacão, quer dizer, de mudança e que os juristas precisam estar atentos. Hoje, quando se fala em filiação, parentalidade, nós temos que atentar para uma nova realidade, ou seja, esses arranjos familiares inexistentes anteriormente e que permitem em que uma pessoa possa ter filhos num casamento, se una com uma pessoa que tenha filhos de um outro casamento e esse casal venha ter os seus filhos. Não, os meus, os teus e os nossos filhos, e que muitos sociólogos chamam de família mosaico. E que é uma tendência, acabamos lidando, e que o direito também vai ter que observar, vai ter que trabalhar e lidar com situações como essa, principalmente de irmãos unilaterais, ou seja, aqueles irmãos que têm o mesmo pai, mas têm mães diferentes, são os germanos ou os uterinos, que têm a mesma mãe e pais diferentes. Porque, diferentemente do que nós tínhamos na modernidade,
ou no século passado, de a maioria ser irmãos ou totalmente bilaterais, mesmo pai e mesma mãe, essa realidade vem se modificando com esse tempo. E vem, claro, trazendo alguns questionamentos no âmbito da filiação. Então, o que nós temos? Hoje se fala em filiação biológica, se fala em filiação registral e socioafetiva. Ou seja, são três realidades que podem se concentrar numa única pessoa, ou em duas pessoas, ou até mesmo cada uma dessas realidades com pessoas diferentes. Então, esse é um desafio. É um desafio para nós juristas poder resolver questionamentos que surgem, como, por exemplo, qual deve prevalecer? Vamos imaginar uma filiação biológica ou uma filiação socioafetiva. Em que casos? Como o direito vem tratando essas situações, certo? Bom, ainda dentro de filiação, fazendo um parênteses aqui, nunca se falou tanto em reprodução medicamente assistida. Ou seja, casais que não conseguem engravidar naturalmente, ou seja, pela via sexual, e buscam um auxílio médico. Esse auxílio médico, que no Brasil nós não temos lei específica, temos sim resolução do Conselho Federal de Medicina, e agora o novo Código de Ética dos Médicos, que na verdade dá o suporte para que as clínicas realizem esses procedimentos, né? Nós temos no máximo a Lei de Biossegurança, que tem lá a previsão de um tempo para que efetivamente se utilizem embriões que não tenham sido utilizados num determinado tempo, né? Para pesquisas médicas, desde que os doadores consintam. Então, o que é feito nesses laboratórios, nessas clínicas, seguem padrões estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina, a Lei de Biossegurança nessa parte, bem como nós temos ainda o Código de Ética dos Médicos. Ora, essas formas de reprodução assistida, quer dizer, gênero, no qual nós temos espécies. Então, nós podemos falar em fertilização in vitro, in vivo, podemos falar da maternidade de substituição, a famosa barriga de aluguel. Quer dizer, dependendo do problema que o casal apresente, é possível, então, que o médico indique qual a melhor técnica para aquele casal. E, na verdade, até mulher solteira pode se utilizar dessas técnicas, não necessariamente um casal, né? E aí, dentro dessas técnicas, nós podemos falar ainda, né, em reprodução assistida homóloga e heteróloga. O que é a reprodução assistida homóloga? É justamente aquela em que nós temos material genético do marido e da mulher, certo? Doa-se óvulo, material do marido, e então se concebe in vitro ou in vivo essa criança. Então, quer dizer, essa é a reprodução assistida homóloga. A heteróloga é aquela em que há a doação de um material genético que não é a dos envolvidos. É claro que quando falarmos aqui do Código Civil, cuja matéria está prevista lá no artigo 1596 e seguintes, nós vamos encontrar essas expressões. Por isso que é importante que nós já saibamos de antemão o que elas significam, certo? E aí nós vamos trabalhar especificamente com situações, quer dizer, será que eu posso falar em presunção de paternidade de filhos nascidos a partir da reprodução assistida? Né? Situações como agora, por exemplo, em dezembro, em São Paulo, o juiz, no Fórum de Santo Amaro, reconheceu, né, como mãe uma das duas mulheres que havia cedido material genético para que a outra, sua companheira. Como nós não temos lei, qualquer mulher solteira pode se submeter a uma dessas técnicas. Então, a companheira doou o óvulo, a outra gestou com o material genético de um terceiro e deu à luz a gêmeos. E aí o que acontece? Como a criança sai da maternidade com a certidão de nascido vivo, ou seja, quem deu à luz foi fulana de tal, como é que a companheira queria o seu nome também como mãe dessa criança? Ora, a luta foi grande, inclusive a advogada, hoje a advogada Maria Berenice Dias, capitaneou essa discussão e em 30 agora de dezembro, se não estou enganada, de 2010, saiu a sentença em que se reconheceu essa possibilidade e se determinou, então, que constasse no assento de nascimento dessas duas crianças o nome da fulana e da ciclana como, então, mães
desses gêmeos. Vejam só quantas possibilidades e dúvidas que podem surgir no âmbito de filiação e parentalidade. Essa é só uma delas. De qualquer maneira, nós temos constitucionalmente, nosso norte constitucional é o parágrafo 6º do 227 da Constituição, que prevê que é proibido todo e qualquer tipo de discriminação com relação aos filhos. Regra transcrita no Código Civil no artigo 1596. Então, a partir do artigo 1597, nós temos o tratamento jurídico dado aos filhos nascidos na constância de um casamento e também temos, a partir do artigo 1608, o tratamento jurídico dado aos filhos nascidos fora do casamento. E dentro do casamento nós vamos ter, como vamos falar já já, situações que envolvem reprodução assistida homóloga e heteróloga. Quer dizer, quando o marido é diagnosticado que o marido não tem material genético possível para, e por isso o casal não engravida, e ele autoriza expressamente que a sua mulher se submeta a uma dessas técnicas com o material genético de um doador, ele não vai poder amanhã depois dizer que ele não é o pai, ou negar essa paternidade. Porque com a sua anuência, o pressuposto fático da relação sexual é substituído pela vontade expressada naquele momento de ser pai e de ser mãe, no caso da esposa, certo? Então, a partir disso, é importante que nós tratemos do artigo 1597. O artigo 1597 do Código Civil, ele prevê lá as hipóteses em que há presunção de paternidade dos filhos nascidos na constância do casamento. Então, no inciso 1º, nós vamos encontrar o quê? Os filhos nascidos pelo menos 180 dias após a convivência conjugal. Vejam, não é após o casamento, ou após o casamento nesse caso, mas da convivência conjugal. Por quê? Porque vocês sabem, ou quem não sabe fica sabendo, que existe a possibilidade de casamento por procuração. Ou seja, lá no artigo 1542 do Código, há a previsão expressa de casamento por procuração, obedecendo, é claro, os requisitos, quais sejam instrumento público com poderes especiais, cuja validade não pode ultrapassar 90 dias. Para fazer ligação lá com o processo de habilitação, que também, a partir do momento que eu quero me casar e junto os documentos, a minha certidão de habilitação diz que eu posso casar nos próximos 90 dias. Então, para casar com esses 90 dias, a procuração também tem esse efeito, essa eficácia por 90 dias. Se eu não me caso nesses 90 dias, eu tenho que proceder tudo de novo. Fazer proclama, juntar documentos, tudo novamente. Então, nesse sentido, e voltando especificamente, a partir 180 dias dos filhos nascidos a partir da convivência conjugal. Claro, porque pode ser que se casem por procuração e demorem um tempo para efetivamente conviverem maritalmente. Então, nesse sentido, é o tempo mínimo, em regra, considerado pela medicina para a viabilidade do nascimento com vida. É claro que existem peculiaridades e a gente vê todos os dias os milagres considerados pela medicina de crianças que sobreviveram com tempo inferior. Mas a lei adotou esse parâmetro, então, presume-se do marido o filho nascido na constância do casamento nesse prazo. Também presume-se do marido o filho nascido nos 300 dias posteriores à ruptura do casamento. Então, na verdade, esses 300 dias também seria o lapso temporal médio para o nascimento de uma criança e a leitura que tem que ser feita do inciso 2 do 1597 é justamente o quê? 300 dias a partir da separação de fato. Ou seja, o que é separação de fato? A partir do momento que não convivem mais maritalmente. Se deixaram, não formalizaram nada. Claro, se deixaram, pressupõe também que não haverá mais contato íntimo que passível de, então, gerar uma criança. Então, inciso 1 e inciso 2 tratam do lapso temporal. Os incisos 3, 4 e 5 são incisos que trabalham com essa questão da reprodução assistida. Então, se nós pegarmos o inciso 3 do artigo 1597, nós vamos encontrar o quê? Também presumem-se do marido os filhos havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido. O que é essa fecundação artificial homóloga?
Aqui, a leitura que nós devemos fazer é reprodução assistida homóloga, porque fecundação seria espécie. Então, os intérpretes, inclusive as jornadas do Conselho, as jornadas de direito civil, que juristas procuraram aí interpretar da melhor maneira possível os tópicos ou artigos mais polêmicos, né, chegam também a essa conclusão. Na verdade, tecnicamente, vamos fazer a leitura de reprodução assistida homóloga, ou seja, que o material genético utilizado para que aquela criança nascesse é material genético da esposa e do marido. Então, ela é homóloga. Aí diz assim, ainda que falecido o marido. Vejam só que situação pode surgir. Quer dizer, será que uma criança pode nascer ou ser concebida após, né? Quer dizer, se essa criança foi concebida com o material genético do marido e da mulher, que participou de todo o tratamento, é claro que ele não pode amanhã ou depois dizer que não é seu filho ou negar, né? E mesmo que ele tenha falecido. O inciso 3 prevê, também são do marido, presumidamente, os havidos a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários decorrentes de concepção artificial homóloga. Bom, aqui nós temos que os embriões excedentários decorrentes de concepção artificial homóloga, leia-se também reprodução assistida homóloga. Ou seja, neste caso, nós temos os embriões excedentários. São aqueles embriões que eles não são utilizados num primeiro momento, certo? E é necessário que, como é um procedimento doloroso para a mulher, envolve uma série, né, de medicamentos, normalmente se colhem mais óvulos e, efetivamente, se tem mais embriões, se fecundam mais óvulos, consequentemente, mais embriões. Esses embriões, eles ficam lá congelados, crioconservados. E o que acontece? Esses embriões, então, se depois forem utilizados, efetivamente também são considerados presumidamente do marido. Né? Para a utilização após a sua morte, quer dizer, se o marido já faleceu e existem embriões, desde que haja prévia autorização desse marido para a utilização após a sua morte, é possível que a mulher, então, que se realize esse procedimento nela. Aí vem a questão, quer dizer, o filho, a criança já nascerá, em tese, sem o pai. Quer dizer, e como fica, por exemplo, o direito sucessório de uma criança, se porventura já foi dado partilha aos herdeiros? É um questionamento. Né? As jornadas de direito civil, num dos enunciados, prevê lá, ou sugere, né, que seria o caminho da petição de herança, o mesmo da petição de herança para uma criança que nascesse numa situação como essa. Ou seja, ela teria que pleitear os seus direitos hereditários a partir do momento, né, que fosse possível, para que ela tivesse, então, a garantia, mas extremamente complicado e polêmico também. São situações que a medicina tem trazido e que o direito vai ter que dar conta, vai ter que resolver. Ainda temos também no inciso 5, os havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. O que nós temos? Essa prévia autorização do marido para utilização de material genético de terceiro. Então, com essa autorização, o marido não vai poder negar essa paternidade, porque ele deu a sua anuência. Então, reprodução assistida heteróloga com material de terceiro. E como estamos falando de presunção de paternidade, estamos falando de material genético de um doador, de um outro homem, em que o marido não será o pai biológico, mas ele será o sócio afetivo e registral. Ou seja, podemos ter um pai, né, registral, biológico e socioafetivo, como podemos ter, num exemplo como esse, apenas o socioafetivo e o registral. Bom, a partir disso, então, são as hipóteses que nós temos de presunção de paternidade dos filhos nascidos na constância do casamento. Nós vamos falar, então, da união homoafetiva, ou união homoafetiva, união entre pessoas do termo união homoafetiva, que inclusive eu recebi e-mail da doutora Berenice ainda esta semana e ela, muito feliz, né, trazia a informação de que já estamos no dicionário. Quer dizer, a expressão direito homoafetivo, ela já foi incluída no nosso dicionário Aurélio, né, justamente porque lá em 97, 98, quando ela lançou uma obra
né, que ganhou uma repercussão nacional e com a fundação do Instituto Brasileiro de Família e tudo mais, ela trabalhou muito com a figura da união homoafetiva. E por quê? Né, o que ela dizia? O que ela diz? Né, que o termo união homoafetiva, ele fazia muito mais referência não a conotação sexual, quer dizer, duas pessoas do mesmo sexo, mas sim da afetividade que liga as pessoas e que hoje é o centro dentro do direito de família. A afetividade, a solidariedade, responsabilidade e ética. E nesse contexto, então, a expressão direito homoafetivo e união homoafetiva já vem, inclusive, sendo traduzidas em outras línguas. E acabou caindo no gosto dos juristas e hoje, então, os tribunais já usam a expressão, né, e nós aqui na nossa aula, união homoafetiva, aspectos teóricos e práticos, também não podia ser diferente. Bom, o que nós temos hoje, né, o que a gente encontra a respeito desse tema? Bom, primeira coisa quando se fala da orientação sexual de uma pessoa, embora também existam teóricos que não concordem com a expressão orientação sexual, né, é a que mais vem sendo utilizada, quer dizer, para qual a minha conduta, né, para qual, se eu me inclino para pessoas do mesmo sexo, sexos diferentes, ou até mesmo a nenhum dos sexos. Né? Essa orientação sexual, ela é tida na nossa sociedade como padrão, a diversidade de sexos nos relacionamentos. Por isso que talvez nos choque a discussão de união entre pessoas do mesmo sexo, justamente porque quebra aquele modelo que nós até então tínhamos como sendo família. E aí a questão dos filhos, a procriação é elemento na família, não é? Nós já vimos que não. Na verdade, um casal pode simplesmente optar por não ter filhos. A questão é que na união homoafetiva e a discussão sobre a orientação sexual, nós também não utilizamos a expressão opção sexual. Também não vem sendo assim tratado justamente por quê? Porque se diz que quem tem uma orientação sexual diferente daquilo que é o padrão numa sociedade, né, talvez se ele pudesse optar, ele não optaria por ser marginalizado, por ser discriminado, como todos nós sabemos, a luta que existe das minorias, inclusive dos homossexuais, justamente em reivindicar direitos a partir, né, da nossa Constituição Federal e que possamos então viver num mundo mais digno e que respeite as individualidades e as diferenças, fundamentalmente. Bom, falando então especificamente na área jurídica, qual é a discussão que nós temos atualmente? Quer dizer, será que essas uniões devem ser tratadas no âmbito do direito das obrigações? Quer dizer, eu não posso incluir essas uniões no âmbito de família? Ou, sim, essas uniões entre pessoas do mesmo sexo podem ser contempladas pelo direito de família? Bom, dando sequência, então, nós falávamos a respeito dessa dualidade, né? O que nós temos hoje no direito brasileiro a respeito do tema? Primeiro, o Brasil não tem lei. Então, fica a respeito do tema. Então, fica a cargo dos tribunais fazer com que, né, essa construção teórica passe, então, a ser uma construção pretoriana e se possa fazer justiça no caso concreto a partir, então, das situações apresentadas. Todos nós sabemos que a Lei de Introdução ao Código Civil, ela prevê, lá no seu artigo 4º, que quando a lei for omissa, o juiz deve buscar, diz lá, analogia, princípios e costumes. Costumes, aliás, e princípios gerais do direito. A leitura que hoje nós temos que fazer são os princípios em primeiro plano, analogia e costumes. É a leitura do artigo 4º da Lei de Introdução. De qualquer maneira, como o juiz não pode deixar, né, de julgar o caso apresentado, o que nós encontramos hoje, então?